Muito bem. Uma boa noite para todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não existe um profissional que trabalhe em terapia intensiva que não vivencie uma experiência de ventilação mecânica. É impossível a gente trabalhar em terapia intensiva e não dominar esse assunto. Hoje nós vamos trabalhar também aqui abordando o básico, porém o necessário para se fazer um bom trabalho na abordagem da ventilação mecânica. Então, a gente começa explicando que a ventilação mecânica ela teve início em 1928, quando foi descoberto o ventilador artificial, que substituía a respiração através de uma pressão negativa. Então, era uma câmara, essa câmara criava uma pressão negativa e o ar literalmente era sugado para dentro do pulmão. Nos anos 50, devido a uma epidemia de poliomielite na Europa, foram criadas unidades de ventilação mecânica com esse tipo de pressão. Em 1960, vem o advento de se criar as unidades de terapia intensiva, o centro de terapia intensiva, agora já utilizando os respiradores com pressão positiva, que são os ventiladores que a gente utiliza hoje em dia. Com o evento também da Guerra do Vietnã, muito se aprendeu sobre ventilação de transporte, ventilação de resgate, ventilação com mobilidade, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, quando é que eu vou entubar um paciente? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer em ventilação é quando eu vou levar esse paciente através de um tubo para ventilação. Os critérios principais são quando ele tem uma PaO2 abaixo de 50, ou uma saturação medida na gasometria, chamada saturação arterial de oxigênio menor que 90%, quando ele tem uma pressão de CO2 arterial acima de 50, isso com um combo, não é, de um pH também abaixo de 7,30, que caracterizaria, nesse caso, uma acidose respiratória, uma frequência respiratória acima de 30 incursões por minuto, lembrando que o normal, na faixa de 10 a 16 incursões por minuto, a instabilidade hemodinâmica, muitas vezes acompanhada de sudorese, taquicardia, taquipneia, a queda do nível de consciência, o grande esforço respiratório, usando musculatura do pescoço, musculatura chamada musculatura acessória, utilizando a musculatura do gradil costal, a musculatura intercostal e dos músculos associados à caixa torácica, e também quando esse paciente apresenta uma relação PaO2 dividido pela fração inspirada de oxigênio menor que 200, ou um volume corrente muito baixo, um volume corrente abaixo de 4 ml por quilo. Esses são os critérios tradicionais para a gente entubar um paciente. Ele não precisa de ter todos, ele precisa de ter esses critérios associados ou não, para se pensar em entubar esse paciente, levar ele para a ventilação mecânica, porque ele está fazendo grande esforço para se manter vivo, e nós vamos substituir o pulmão dele por uma respiração assistida. E quando eu entubar esse paciente, aonde eu quero chegar? Qual é a minha meta? Então, a nossa meta é manter uma PaO2 acima de 75, com uma saturação acima de 93%. Então, essa é a nossa meta. Nosso objetivo é ventilar o paciente para que ele atinja uma saturação arterial de oxigênio na gasometria acima de 93%. Reduzir também aquela PCO2, que normalmente ela estava alta, e a gente lembra aqui que ela estava elevada, e agora a gente quer colocá-la abaixo de 45 e melhorar esse pH acima de 7,35. A frequência respiratória a gente quer reduzi-la para abaixo de 16 incursões por minuto. Isso é muito comum porque o paciente que vai para a ventilação é um paciente que está com muita sede de ar. E quando a gente coloca ele em ventilação e a gente facilita a chegada do ar para esse paciente, ele muitas vezes, ele por si só já diminui aquela taquipneia, ele já se aproxima da frequência que a gente está colocando na ventilação mecânica. A estabilidade hemodinâmica desses casos, como ele agora, para a gente manter a caixa torácica funcionando, a gente gasta, em média, 30% do nosso débito cardíaco. A partir do momento que aquele esforço respiratório, todo aquele gasto energético não está sendo mais necessário, é natural que a hemodinâmica possa ser desviada, a volemia vai sendo desviada para os órgãos nobres, além do pulmão, rim, coração e cérebro, não é? Ocorre com isso uma melhora do nível de consciência, diminui o esforço respiratório desse paciente, a relação PF acaba aumentando e o volume corrente também melhora, e é isso que a gente pretende melhorar o paciente.
Então, o paciente chegou grave para a gente se perguntou, quando eu vou intubar? Depois a gente intubou o paciente, se ele tinha um grau de gravidade conforme está nessa tabela, a gente se pergunta aonde eu quero chegar. E para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa de entender alguns detalhes. A sequência rápida de intubação, eu chamo a atenção aqui, que ela pode ser feita por inúmeras drogas. A gente pode utilizar ketamina, propofol, tantas outras que eu não vou falar aqui. Mas o que é importante? A gente lembrar de não usar a morfina. A morfina, ela libera histamina, ela dificulta a ventilação mecânica, ela dificulta a nossa capacidade de ventilar o paciente. Então, o ideal é se evitar a morfina. O midazolam, a gente vai fazer a aplicação de um midazolam, então, a ampola de 15 miligramas lento, e checar o reflexo córneo-palpebral. Se o paciente ainda pisca, ele ainda não tem uma boa sedação, mas se ele perde o reflexo córneo-palpebral, a gente já atingiu um plano anestésico um pouco melhor. Se ele ainda está desperto, a gente pode usar do fentanil, então a gente vai usar um benzodiazepínico, depois a gente vai usar um opioide, no caso o fentanil, e se após essas duas aplicações o paciente ainda estiver com uma intubação difícil, a gente vai promover o uso de bloqueador neuromuscular. Eu escolhi o Pavulon para esse slide, exatamente porque, como eu gostaria de lembrar, essa é uma aula básica, essa é uma apresentação para a gente entender o arroz com feijão, e em todo lugar a gente vai achar um midazolam, um fentanil e um Pavulon. A gente vai procurar manter uma infusão contínua do midazolam, do benzodiazepínico, lembrando que o benzodiazepínico, ele costuma trazer hipotensão, ele traz muita hipotensão. Por outro lado, e portanto a gente deve usar doses baixas. Por outro lado, o fentanil, ele costuma também causar um pulmão duro, uma dificuldade de ventilação, uma gastroparesia, uma tendência à broncoaspiração. Então, a gente também tem que entender que essas drogas são necessárias, mas elas também têm os seus efeitos colaterais. Ver e rever, muitas vezes, as necessidades e doses do bloqueador, não é? Do pancurônio, muitas vezes você não vai mais precisar de utilizar, e titular os sedativos. A gente precisa de entender que o paciente com ventilação mecânica, ele não precisa de estar num plano anestésico profundo, ele precisa de estar despertável ao chamado para que a gente possa trabalhar com ele. Então, se o paciente não está agitando, se o paciente não está delirando, se o paciente não está entrando muito na ventilação mecânica, ou seja, você programou lá 16 incursões, ele está próximo de 16, evite sedar muito o seu paciente. Hoje a tendência é a gente evitar a sedanalgesia em altas doses. Atentar para 8 pontos importantes. O principal, o primeiro que a gente coloca é manter a liderança e a calma da equipe. Então, a pessoa que está conduzindo a intubação, o médico, no caso, a equipe de fisioterapia, a equipe de enfermagem, toda a equipe que está ali no CTI, ela acredita que o líder da equipe, no caso, na intubação, é o médico, ele vai manter o equilíbrio da equipe, a calma da equipe. Eu vou dar um exemplo para a gente entender. Imagine que a gente está num avião, com muitas pessoas dentro do avião, tem a aeromoça, tem aquela equipe de bordo, não é? E, de repente, sai o piloto da cabine reclamando que o avião não está legal, que está faltando peça no avião, que a gasolina não é de boa qualidade, que o equipamento não está adequado. Como é que a equipe de bordo e os passageiros vão se sentir? Totalmente desassistidos, totalmente desequilibrados. Então, a gente tem que lembrar que o médico, o líder da equipe, ele tem que manter a calma da equipe. Não adianta ficar reclamando que o midazolam não é de boa qualidade, o ambu está vazando, que o tubo não é de boa qualidade, etc. O que a gente tem que entender é que naquela hora ali é para a gente atuar e ajudar o paciente. Depois você procura o seu coordenador, você procura o seu superior, e aí você vai procurar soluções para as dificuldades que tem, que às vezes o laringo não está a lâmpada acendendo, está tendo alguma dificuldade, mas na hora da intubação, na hora da gravidade, o que importa é o paciente e manter a calma, a liderança e a calma de todos, da equipe, do paciente, que muitas vezes está participando de todo aquele evento, não é? Ainda não teve uma sedação plena. E aí a gente vai começar de onde? A gente vai começar da parede. A gente vai ver se essas válvulas na parede de oxigênio e de ar comprimido estão conectadas. Parece brincadeira, mas muitas vezes naquela correria se esquece de ligar todas as válvulas. Checar se essas válvulas também estão abertas.
Lembrando que essas válvulas, elas abrem fechando e elas fecham abrindo. Elas são o contrário do que a gente tem nas nossas torneiras do dia a dia na pia. E a pressão que tem que ter na admissão ali é ao menos 3 litros, porque abaixo de 3 litros, alguns blenders, alguns misturadores de ar comprimido e oxigênio no respirador não disparam. Checar o circuito do respirador, isso é fundamental. As traqueias, se tem vazamento, a válvula expiratória são fundamentais. Eu vou só desativar o som aqui para não atrapalhar a gente. As válvulas, a gente checar se a válvula expiratória está bem conectada. Alguns respiradores já não utilizam mais, outros sim. Checar o tubo, se ele está a 21 centímetros do canino central, em média. Esse é o posicionamento ideal do tubo, nem muito para dentro, nem muito para fora. E se a traqueostomia está bem posicionada, centralizada, sem fuga aérea. Checar o cuff através de um cufômetro. Se não tiver um cufômetro, dá para a gente fazer um cufômetro com os equipamentos que tem no CTI e procurar medir esse cuff numa média mais ou menos de 25 milímetros de mercúrio. Checar a fixação tanto na face quanto no pescoço para evitar traumas, na orelha para evitar traumas, na face principalmente, muitas vezes o tubo fica para a comissura labial, trazendo assim lesões na comissura labial, muitas vezes o fixador vem a machucar o lábio superior ou até mesmo o nariz da pessoa, então é importante ter esse cuidado de centralizar o tubo, de evitar traumatismos. Manter sempre a cabeceira elevada, acima de 30 graus, para evitar broncoaspiração, para melhorar a ventilação do paciente. O pulmão que a gente possui, à medida que a gente vai ficando deitado, o próprio peso dele, ele vai amassando as regiões posteriores, vai comprimindo essas regiões posteriores, e a base também vai sendo comprimida. Então, é importante a gente ter esse entendimento de posicionar o paciente, fazer mobilização no leito. E, após entubar, é imediatamente necessário a disciplina de fazer a radiografia de tórax, a gasometria. O objetivo da radiografia é ver posicionamento ou a possíveis acidentes de punção ou de intubação, e a gasometria para a gente ver para onde a gente quer chegar. Como vocês viram ali, nós deixamos claro que a gente tem metas, que a gente tem objetivos para a gente atingir onde a gente quer chegar, a gente também precisa da gasometria para nos guiar. A adequação inicial do respirador é fundamental também que entendamos. Eu gostaria de lembrar que a gente só morre porque o oxigênio que a gente usa para respirar, somos seres aeróbicos, não é? E o oxigênio oxida as nossas células, ele queima o telômero, que é a ponta do nosso DNA, e à medida que uma redução do telômero ocorre assim a disfunção do órgão e a gente morre. Então, por que a gente envelhece? Por que a gente morre? Porque o oxigênio nos oxida. E daí a importância da gente entender que frações inspiradas acima de 60% no respirador podem e devem ocorrer imediatamente após a intubação. Mas logo depois, o objetivo é tentar reduzir ao máximo essa FO2. E aí a pergunta ideal é qual? Qual é a melhor FO2 para esse paciente? A resposta é muito simples. É a FO2 que vai conseguir fazer com que ele tenha uma saturação acima de 93%. Então, é um tratamento individualizado. Não é a FO2 ideal calculada pela idade, nem pelo peso, nem fórmulas, as fórmulas ajudam, não estou falando mal das fórmulas que eu também utilizo, mas na prática, na beira do leito, qual é a FO2 ideal? É aquela que vai manter uma saturação na gasometria acima de 93%. A gente lembra aqui da PIP, não é? Pressão positiva final, que o ideal é entre 5 e 10 centímetros de água. A gente sabe que em casos de edema agudo, SARA e no grande obeso, a gente vai trabalhar com PIPs menores, porque é um pulmão mais duro, é um pulmão que faz alto PIP, não é? O volume corrente entre 5 a 7 ml, tudo isso são as regulagens que a gente vai fazer no respirador. A respiração em torno de 10 a 16 incursões por minuto, e a gente lembra que muitas vezes pacientes neuropatas com hipertensão intracraniana, com SARA, com pneumonia difusa e bilateral, a gente vai trabalhar às vezes com frequências mais elevadas para tentar exalar mais CO2. O tempo inspiratório, quando a gente vai trabalhar em ventilação ciclada a tempo, a gente deve manter um tempo inspiratório, geralmente, para ficar bem fácil de guardar,
Um tempo inspiratório de 1 vai te trazer um tempo expiratório de 2 ou de 3, em média, é o que a gente mais vai trabalhar. Exatamente para quê? Para gerar a relação de baixo, que é uma relação inspiratória de 1 para 2 a 1 para 4. Se a gente quiser ter alguma dúvida, é só a gente prestar atenção na nossa respiração. A gente demora um tempo para inspirar e geralmente 2 tempos para expirar. Então, é mais ou menos buscar o que é o fisiológico. O modo assisto controlado, geralmente a gente vai ver a volume ou a pressão. A tempo, a gente ventila mais em situações especiais que não vão caber na abordagem de hoje. Quando é que eu vou ventilar a volume? Quando esse paciente tem uma boa expansibilidade do pulmão, e aí eu vou ventilar ele a volume e vou tentar colocar alarmes para eu evitar o volutrauma. Quando é que eu vou ventilar a pressão? Quando esse paciente tem um pulmão mais duro, um pulmão mais difícil de ventilar, um pulmão com algum tipo de gravidade, no qual as mínimas volumes correntes vão gerar pressões elevadas. Então, eu vou controlar esse paciente a pressão para evitar o trauma pela pressão, chamado barotrauma. Nos pulmões com boa complacência, eu vou utilizar o volume, e exatamente por ele ter complacência, eu vou controlar os alarmes de volume para evitar o volutrauma. E lembrar sempre de acionar precocemente a pressão de suporte. O que é isso? É a gente lembrar que todo paciente tem o direito de sair de ventilação mecânica. Então, a gente precisa de trabalhar esse paciente para que ele não evolua sempre num modo ventilatório por dias e dias e dias, que não lhe permite o treinamento respiratório. Dando continuidade, qual é a adequação desses alarmes que eu acabei de falar? A gente vai colocar uma pressão máxima de 40, uma pressão de pico menor que 50, isso são parâmetros que se coloca no respirador. A gente vai colocar uma pressão de platô abaixo de 35, um alto PIP menor que 15 centímetros de água, um backup de apneia em torno de 20 segundos. O que é isso? Muitas vezes o paciente está desmamando, tomou grande quantidade de anestésico, ele redistribui esse anestésico. Então, a gente tolera um tempo de apneia, no qual o paciente faz uma pausa respiratória de até 20 segundos. Acima de 20 segundos pode ser danoso para o paciente, e aí a gente procura colocar o alarme em 20 segundos. Então, o paciente está fazendo apneia. Tudo bem, de quantos segundos? Porque se for acima de 20 segundos, eu vou me preocupar. Abaixo de 20 segundos, ele está se adaptando novamente ao controle respiratório. A sensibilidade do respirador, ela deve ficar em torno de 0 a -2. É importante a gente entender que quando a gente coloca uma sensibilidade acima, não significa que o respirador é mais sensível, é o contrário. Ele tem que fazer uma força maior, por exemplo, a sensibilidade de 1 exige que o paciente faça uma força muito maior do que uma sensibilidade de 0. Ele tem que fazer um esforço para disparar o trigger do respirador para que o ciclo respiratório circule. Então, a gente deve facilitar para o paciente. Muitas vezes a gente endurece, mas em outras situações, para trabalhar o treinamento respiratório muscular desse paciente. A miscelânea de cuidados que a gente tem que lembrar é que só devemos trocar o circuito se ele estiver sujo ou com dano, manter o circuito preso no braço do respirador. O braço do respirador está ali exatamente para que aquele posicionamento na boca ou na região do pescoço não traga danos para esse paciente. E procurar, alguns respiradores ainda têm aqueles copinhos de condensação, hoje quase mais nenhum tem, mas é importante a gente lembrar que aquela copinho de condensação deve ser esvaziado e ficar sempre abaixo do nível do tubo ou da traqueostomia para que não haja uma auto-ingestão de bactérias. Trocar o filtro umidificador a cada 7 dias, ou se ele estiver sujo ou com algum dano. A higiene oral com escovação e clorhexidine é de fundamental importância. Em nosso serviço nós utilizamos essa prática e é muito importante que se tenha esse cuidado. Só para a gente ter uma ideia, após 72 horas de ventilação mecânica, toda a nossa microflora é trocada. E como ela é trocada, novas bactérias que não deveriam existir no nosso pulmão passam a existir. Mas quando a gente faz uma boa higiene oral, escovação e utilização de clorhexidine, a gente tem uma diminuição dessas bactérias patogênicas e, com isso, menos pneumonia associada à ventilação mecânica. Tocou no paciente em ventilação, é obrigado a lavar a mão, sempre checar a dieta. Esses pacientes, eles têm grande gasto de energia para conseguir trabalhar com aquela lesão, aquela injúria pulmonar que levou ele para o respirador. A gente
procura sempre nutrir esses pacientes com uma nutrição que tenha um baixo índice de carboidrato, porque o carboidrato ele libera CO2, aumentando assim a produção de gás carbônico e dificultando a oxigenação do paciente. É importante a gente sempre acionar a equipe multidisciplinar. Quem trabalha com CTI sabe que sem os técnicos, sem o enfermeiro, sem o nutricionista, sem o psicólogo, sem o odontologista sempre que possível, sem o fonoaudiólogo, sempre a equipe de fisioterapia, se não tiver todo mundo junto, a gente não vai conseguir um bom trabalho. O uso racional de antibióticos é fundamental, então a gente sabe que todo paciente, após 3 dias de ventilação, ele está colonizado, então vai crescer bactéria nos suaves, vai crescer bactérias nos nossos testes. Agora, quando ele está infectado, ele desenvolve toxemia, piora hematológica, taquicardia, taquipneia, febre, leucocitose, sinais de fluxo facial, sinais de hiperemia, ou o contrário, sinais de hipotensão, de sudorese fria, enfim. A gente precisa lembrar que a gente tem que usar os antibióticos de forma racional, exatamente para a gente não ficar trocando de antibiótico sem parar e assim não fazer um uso racional. A desinfecção dos circuitos com soluções e tempo de imersão apropriados, ou seja, um tipo de circuito precisa de um tipo de imersão, de desinfecção. Um tipo de produto de desinfecção necessita de 2 horas, outro de 12 horas, então é preciso tomar atenção nesses cuidados. É fundamental esse entendimento. A mobilização no leito tem que ser sistemática, ou seja, se estabeleceu que é de hora em hora, é de hora em hora, de 2 em 2 é 2 em 2 horas, e assim por diante. E sempre procurar usar a cadeira do vovô precocemente. A gente tem que entender que o paciente de ventilação mecânica ele tem que ficar num RAS em torno de 0 até 2. Mas o ideal é a gente manter esse paciente entre -1 e 1. O RAS elevado, um RAS de 5, por exemplo, é um paciente extremamente agitado, quebrando tudo, pulando no leito. E um RAS -5 é um paciente extremamente sedado, é um paciente extremamente anestesiado, e esses 2 pontos, esses 2 extremos não nos interessam. O que a gente quer é um paciente despertável, muitas vezes na cadeira do vovô, na sua traqueostomia, trabalhando a musculatura do membro superior com o cicloergômetro, depois trabalhando com o membro inferior, ajudando a fisioterapia a desenvolver musculatura para poder sair da ventilação mecânica. As condições para o desmame precisam de ser pensadas. Então, a gente já viu como intubou, como regulou os alarmes, como regulou a ventilação. Agora, a gente já está pensando em desmamar esse paciente. Vocês não precisam de ler esse slide todo, o objetivo é muito claro. Ou seja, esse paciente, primeiro, ele precisa estar com a situação que levou ele para a ventilação mecânica resolvida. O que significa isso? Por exemplo, se era um paciente que tinha uma apendicite perfurada, e agora esse paciente já operou, ele está bem, então, se ele já voltou à nutrição, a situação da apendicite foi resolvida, vamos desmamar esse paciente. Agora, vamos supor que é um paciente que tem uma pneumocistose, que é uma doença, não é, que compromete ambos os pulmões de forma intersticial e que geralmente tem um tempo longo de ventilação. Nesse caso, se ainda não está bem resolvida, mas está sob controle, ou seja, ele tem boas condições para o desmame, a gente também pode prosseguir com o desmame. Não precisa de estar totalmente resolvido para começar o desmame. Mas quais são as condições, então, que ele tem que apresentar? Primeiro, ele tem que ter estabilidade hemodinâmica. Ele pode até estar usando noradrenalina, mas em dose baixa. Ele pode estar até usando vasopressina, mas em dose baixa. Ele pode, desde que ele tenha uma boa perfusão tecidual, tenha uma boa a frequência cardíaca, uma boa pressão, uma boa diurese, a gente pode prosseguir porque ele está estável. Uma adequada troca gasosa, ou seja, é um paciente que tem uma relação PF acima de 200, uma PIP razoável, pelo menos abaixo de 8, uma PaO2 acima de 60 e utilizando uma FO2 abaixo de 40%. É claro que nós vamos precisar de tudo isso. Então, a gente já falou que ele tem que ter estabilidade, tem que ter uma boa troca gasosa. Ele também precisa ter um bom drive respiratório. Lembram que eu falei da pausa? Se esse paciente faz pausas acima de 20 segundos, se você desmamar esse paciente, a chance de sucesso é menor. Trabalhar para ver por que ele está fazendo tanta apneia. E se ele tem um nível de consciência adequado, não é o que a gente falou, uma escala de RAS, em torno de 0 a -2, ou próximo do basal do paciente. Vamos dar um exemplo para a gente entender.
Se você tem um paciente extremamente ansioso antes de intubar, e você levou ele para o tubo, e agora você está desmamando ele, é lógico que quando ele for despertar, ele vai despertar ansioso, agitado, esse é o normal dele. Então, você vai tolerar que ele fique um pouco mais agitado no desmame, vai explicar para ele que já passou um tempo dormindo, que vai tentar tirar o tubo quando der, e acalmar esse paciente. Agora, às vezes é um paciente que tinha Alzheimer, o nível de interação dele era mínimo, e aí você vê aquele paciente e fala, olha, ele não está com o nível de consciência adequado ainda, que ele não está interagindo conosco. Mas, às vezes, o basal dele já era sem interação. Então, a gente tem que conhecer o paciente antes de ser intubado, para a gente saber como é que a gente vai tirar ele do tubo. E a ausência de distúrbios, não é? Hidroeletrolíticos e ácido básicos, de forma acentuada. Então, se o paciente tem uma anemia muito grande, eu não posso tirar ele do respirador agora, uma anemia profunda. Se o paciente tem, por exemplo, uma desidratação ou uma hiperidratação, eu tenho que corrigir isso. Se ele tem, por exemplo, uma hiperpotassemia ou uma hiponatremia, enfim, eu preciso de estar com o paciente com uma boa estabilidade hemodinâmica, uma boa troca, um bom drive, um nível de consciência adequado e os fatores ácido básicos e hidroeletrolíticos bem corrigidos. Para quê? Para aí a gente vai seguir o protocolo de desmame. E como é que é feito esse protocolo de desmame? Ele é chamado de TRE, ou terapia de respiração espontânea, no qual o paciente geralmente fica períodos mínimos de 30 minutos em peça T, utilizando a pressão de suporte, ou até mesmo o que o ventilador fornece, que também é uma pressão de suporte, e com valores, não é, da pressão em torno de 5 a 7 centímetros. Para aqueles que não conhecem a pressão de suporte, imagine que você vai pegar um peso no chão e vai levantar até acima da sua cabeça. A pressão de suporte é uma pressão que vai fazer com que você levante o peso até a metade do seu corpo. A pressão de suporte te ajuda até ali, você toma um fôlego, depois você acaba de empurrar o peso. Pressão de suporte é isso. Ela alivia o paciente a fazer a incursão respiratória, dando um suporte para ele não fazer o esforço total. Aí você vai diminuindo essa pressão de suporte para que ele vá treinando e ele assuma o controle da ventilação. Durante esse teste, a gente precisa que o profissional, a equipe, esteja perto dele para observar sinais de falência, que eu vou falar daqui a pouco. E é considerado sucesso quando esse paciente mantém um padrão bom de troca gasosa, um padrão respiratório bom e uma estabilidade boa, que foram aqueles critérios que a gente falou ainda há pouco que ele precisava de manter. Quais são os critérios de interrupção, não é? Para a gente parar o teste. Quando o paciente apresenta um ataque apneia, quando ele apresenta uma dessaturação, quando ele apresenta um ataque cardíaco, quando ele faz uma hipertensão ou uma hipotensão causada pelo dano da prática de se tentar tirar ele do respirador, e também quando ele começa a ficar muito agitado, com sudorese, com piora do nível de consciência, ou agitando e delirando, ou entrando num estágio de sonolência, dormindo durante o processo da pressão de suporte. Então, é importante a gente ter esse entendimento de que, para tirar do respirador, que é um circuito fechado, a gente precisa de criar condições. E a gente precisa de ter o entendimento que, se fracassou, é importante a gente entender que esse paciente vai precisar de voltar para a ventilação mecânica. Fala-se em sucesso na interrupção da ventilação quando o paciente tem um TRE bem sucedido. Esse paciente deve ser avaliado quanto à indicação da intubação, e alguns fatores são importantes. Por exemplo, se esse paciente consegue proteger a via aérea, se ele consegue tossir, se ele tem um reflexo de deglutição adequado, se ele faz as solicitações que a gente pede com um bom nível de consciência. E aqueles pacientes considerados de alto risco para ter um estridor laríngeo, por exemplo, o paciente que foi entubado de uma forma traumática, de qualquer jeito, um afogamento lá no meio do mato, um acidente de carro lá no meio do nada, não foi aquela intubação eletiva, feita da forma que a gente falou ainda há pouco, esse paciente que também passou uma intubação por um período superior a 6 dias, costuma fazer edema, traqueomalácia, um tubo endotraqueal muito calibroso, muitas vezes o paciente é pequenininho, colocou um tubo 8,5, 9, então ali ele já causa um certo edema e pode trazer o estridor. Ou uma reintubação após uma extubação. O paciente sacou o tubo e aquilo veio machucando todas as cordas vocais, toda a região da faringe desse paciente. Então, é muito importante, nesses casos, a gente fazer o teste do balonete, chamado de cuff leak test. Caso o teste do balonete seja positivo para o edema, o que a gente faz?
aí a gente está aconselhado a fazer corticoide pelo menos 4 horas antes dessa extubação. Então, o objetivo de se fazer o teste do balonete é ver se o paciente vai fazer o estridor, que é aquele ruído após ser extubado, e aquela dificuldade de ventilar que acaba voltando para a respiração. Parece haver benefício somente nos pacientes que têm um teste do balonete positivo, ou seja, que ele vai apresentar estridor se for extubado. Como é que se realiza isso? Então, primeiro a gente aspira todas as secreções traqueais e orais, bota esse paciente num modo assistido controlado a volume, então ele vai ventilar a volume, com um balonete inflado, vai procurar abordar tanto o volume corrente inspiratório quanto o volume expiratório, e isso depois ele vai comparar se são similares com um balonete inflado e não inflado. Se são similares, ele vai desinsuflar e vai registrar agora o volume corrente expirado durante 6 ciclos. Se o volume corrente expirado atingir um platô após esses poucos ciclos, a gente também vai acompanhar. E fazendo um volume corrente expirado menor do que o programado, mais de 10%, quer dizer que ocorre escape entre o tubo e, por isso, a probabilidade do edema é baixa. Então, reduzindo para uma simplicidade, a gente vai medir o volume corrente com ele entubado, depois a gente vai medir o volume corrente com ele com o balonete desinsuflado. Se houver uma redução desse volume em torno de 10%, a gente vai entender que esse paciente pode ser extubado, porque a passagem do tubo está fácil. Agora, se não tem perda nenhuma, mesmo desinsuflando o balonete, o tubo está restrito, aí é melhor fazer o corticoide para que não haja esse estridor e essa dificuldade, esse edema que vai acontecer após a extubação. A gente já vai chegando para o final, e eu lembro aqui que no caso de interrupção do teste de respiração espontânea, por qualquer motivo desses que a gente citou, o paciente é reconectado ao respirador, sem nenhum tipo de negociação, vamos tentar mais um pouco, insiste mais um pouquinho. Não, fracassou? Tudo bem, a gente vai ter outro tempo para tentar, e sempre o objetivo é deixar esse paciente descansar a musculatura por um período de 24 horas. É claro, se é um paciente jovem, saudável, você já corrigiu o fator, descobriu que era porque estava anêmico, descobriu que era porque tinha um distúrbio hidroeletrolítico, corrigiu, você pode tentar 24 horas após. Agora, se é um idoso, frágil, com sarcopenia, com pouca musculatura na caixa torácica, com disfunção renal, com a massa muscular pequena, deixa ele descansar mais um pouco, talvez 48 horas, fazer um bom treinamento, faz um desmame mais lento, não é? São possíveis causas para falência, elas devem ser procuradas e tratadas, e todos os dias deve-se tentar o TRE, até o sucesso na extubação. Mas nessa fase inicial, não fica naquela afã de conseguir tirar o paciente do respirador. Deixa ele descansar um pouco. Aqueles pacientes que passaram no TRE, foram extubados, mas apresentaram sinais de falência, a recomendação é que se entube o quanto antes. A literatura é bem clara. A gente pode tentar VNI, vamos falar sobre isso, é o último assunto que a gente vai falar, que é a ventilação não invasiva, para tentar resgatar esse paciente ou para tentar proteger, mas uma vez que a gente viu que o paciente está gastando muita energia para tentar ficar fora do tubo, você volta com ele para o respirador para ele fazer o teste outro dia. É como se você pegasse uma pessoa extremamente cansada e mandasse ela correr. Ela vai gastar toda a energia dela, depois ela não vai sair do respirador. Tá? Então, tem que ter essa consciência. Eu vou entubar agora para ele ter chance de lutar outro dia. O uso da ventilação não invasiva é fundamental. A gente tem que entender que a ventilação não invasiva é uma ventilação que usa pressão positiva no circuito. Existe a facilitadora, aquela realizada para facilitar a retirada desses pacientes de ventilação mecânica, e é isso que a gente acabou de falar. E existe aquela que é preventiva, ou seja, o paciente tem um desmame difícil, é um paciente obeso, pescoço curto, ele não é um paciente que tem uma boa massa muscular, é um paciente que está entubado há muitos dias, tem um pulmão duro, é um DPOC, é um paciente mais grave. O que a gente vai fazer? Um pós-operatório, um idoso, a gente já vai preventivamente, antes de extubar esse paciente, faz o TRE, mas também faz a ventilação não invasiva, ou um paciente que já teve falência antes, você preventivamente tira ele de ventilação invasiva mecânica, faz a aplicação da pressão de suporte, mas também faz VNI antes de sacar o tubo.
O desmame prolongado é um tema muito importante em terapia intensiva. A gente lembra que a literatura é bem nítida, no sentido de que a realização de traqueostomia em pacientes de ventilação mecânica, principalmente em torno do 14º dia, deve ser empregada. As causas de falência respiratória incluem doenças de base, como doença pulmonar, endócrina, nutricional, muscular e neurológica. E é importante a gente estabilizar essas condições através da TRE, com o uso de peça-T, e um aumento progressivo do tempo. Vamos explicar isso melhor. Lembra que a gente ficava com o paciente 30 minutos em peça-T, depois fazia VNI e estubava? Então, nesses pacientes de desmame prolongado, a gente vai fazer essa presença da peça-T por 30 minutos, a gente vai fazer VNI em tempos menores, mais vezes, e vai aumentando até que ele tolere. Caso haja intolerância, eles vão ser reconectados à ventilação para um descanso também não inferior a 24 horas. A gente finaliza com esse slide aqui, para não ficar confuso, eu peço que sigam a setinha branca. Então, o fluxo do desmame ventilatório é um resumo de tudo que a gente falou até agora. A causa foi tratada ou está sob controle, fez um checklist, o paciente tem exames bons, imagens boas, uma relação PF boa, o conjunto é bom, é bom. Se é um conjunto bom e tolerou, um TRE de 30 minutos, uma pressão de suporte de 7, uma PIP de 5, você vai caminhar para a extubação orotraqueal. Considerar a VNI profilática, preventiva nos pacientes DPOC, cardiopata, obeso ou que já fracassaram. Se tiver sinais de aumento do trabalho respiratório, você vai novamente fazer VNI. Se sucesso, vai manter VNI intermitente. Ela entra e ela sai. Se insucesso, vai fazer a intubação orotraqueal e reavaliar novo teste de respiração espontânea após 24 horas. Agora, se o paciente fez um checklist de desmame, tá ok, mas não tolerou o TRE, vamos tentar identificar a causa, retornar para a ventilação mecânica no modo anterior à tentativa de extubação, para um conforto de pelo menos 24 horas. Tolerou, fez um checklist de imagem, exame, gasometria, fez o TRE, tolerou bem, você vai fazer a extubação e considerar a VNI nas primeiras 48 horas. Se ele não tolerou, você vai fazer uma nova tendência de terapia, de teste de respiração espontânea, e vai iniciar o protocolo para desmame difícil e vai ponderar sobre a possibilidade de traqueostomia. Então, esse daqui é um resumo, não é, de tudo que a gente falou até agora, de uma forma bem prática, bem simples, bem básica. Eu agradeço a presença de todos, vou parar de desenvolver aqui o slide para a gente conversar. Deixa eu só concluir aqui. Eu esqueci de passar para vocês onde vai ficar guardado essa apresentação. Peço desculpas que acabei me atrapalhando um pouquinho nesse aspecto. Então, essa apresentação, ela vai ficar guardada no YouTube. Na hora da dificuldade, sempre chamar a equipe, manter o espírito de liderança, calma, né? Pedir ajuda, muitas vezes, a providência divina. E essa aulinha vai ficar gravada no YouTube, no @CTI para Todos, do Dr. Sérgio Menezes, é exatamente para ajudar, não é, a todos que não puderam estar presentes nessa apresentação. Eu agradeço a presença de todos, vou parar a gravação para a gente partir para as perguntas, tá bom?